manifestou a sua glória no nosso meio. Amém? Shabbat Shalom, nós estamos na Parashat Tzav, ordena, a 25ª, se não me engano, porção semanal, ano de 5.783, para a glória de Deus. Essa Parashá vai de Levítico 6:8 a 8:36, como foi lido pelo Razan. A Haftará é Jeremias 7:21 a 8:3, e a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, Marcos 13, de 1 a 37. Amém? Você acompanhou em casa a semana toda, eu tenho certeza disso, e eu fico feliz com isso. Amém? Este Shabat, não sei se você sabe, sumiu de novo o som. Esse Shabat, não sei se vocês sabem, é chamado Shabat Hagadol, grande Shabat. Sabe por quê? Porque é o Shabat anterior a Pessah. Amém? Nós estamos caminhando para Pessah. Yeshua, esses dias, estava caminhando e ministrando, já sabendo que teria que subir a Jerusalém para o último Pessah e para ser sacrificado por nós. Amém? Então, é muito importante esses dias. E essa Parashá em Levítico fala da lei do holocausto. Não é? É bem propício, né, cair perto de Pessah. Fala da lei do holocausto, da lei da oferta de cereais, oferta de consagração e etc. Porém, nesta mesma Parashá, na porção dos profetas, lá em Jeremias 7:21, Deus diz uma coisa assim, Jeremias 7:21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Interessante, né? Deus está mandando Israel comer tudo que ele traz para holocausto e sacrifício para ele. O que nosso Deus quer dizer com isso? Essa resposta nós vamos encontrar lá em Isaías 1:11, que diz assim, olha: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro e nem de bode. A impressão que dá é que Deus está zangado. E mandou pegar tudo e todo mundo vai comer isso. Eu não quero isso. Para que me serve isso? Deus, inclusive, fala uma coisa que parece até uma contradição, se você não prestar atenção. Pois ele mesmo é quem mandou Israel se apresentar diante de Deus. Olha o que ele fala em Isaías 1:12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto, que viesses pisar os meus átrios? Parece ter uma contradição, né? Porque foi ele mesmo que falou. Deus está rejeitando não só os holocaustos de Israel, mas também rejeitando a sua presença ou todas as coisas que Israel faz direcionado a ele. Deus está rejeitando tudo. Deus está rejeitando os animais sacrificados, os holocaustos, a gordura queimada. Deus está rejeitando a presença de Israel. Deus está rejeitando tudo que Israel apresenta a ele. Veja em Amós 5, de 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas. Até as festas estão sendo rejeitadas. E não me deleito nas vossas assembleias solenes, nem nas reuniões solenes. Ainda que me ofereçais holocausto juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles. Deus está rejeitando tudo. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Deus está rejeitando a
até os cânticos de Sião, os louvores de Israel. Até os louvores. Ele nem está chamando de louvor, ele está chamando de estrépitos. Dos seus cânticos, barulho, porque não ouvirei as melodias de suas liras. Que coisa, hein? Deus estava rejeitando até os louvores de Israel, meus irmãos. A pergunta que fica é, por quê? Por causa de quê? Né? Igual a irmã falou aqui, por causa de quê que ele está fazendo isso? Por causa de quê? Deus está rejeitando tudo que Israel está oferecendo a ele. Veja também lá em Jeremias 6,20. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá, até o incenso? Ou a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Olha que coisa. Israel estava fazendo tudo o que Deus mandou. Israel estava trazendo o incenso aromático, os cânticos, os sacrifícios e a sua presença requerida por Deus, mas Deus estava rejeitando tudo. Olha que coisa séria. Tudo. Eu acho que Deus não deixou nada de fora, deixou? Tudo que Israel estava oferecendo, Deus estava rejeitando. Ou seja, você pode estar fazendo tudo que Deus mandou você fazer, mas em vão. Deus não receber nada que você está fazendo. Olha que coisa. Isso é preocupante, né, meu irmão? Muito preocupante. Às vezes você está orando, às vezes você está jejuando, às vezes você está cantando louvores, às vezes você está guardando os shabat, mas Deus está rejeitando tudo o que você está fazendo. E o interessante é que ninguém para pensar nisso. Para na igreja? Ninguém. Porque acha que eu cantei bonito, Deus recebeu. Ou, melhor dizendo, será que nós paramos para pensar e perguntar, será que Deus está recebendo o que estamos fazendo? Você já se perguntou? Mas temos que perguntar. Porque Israel estava fazendo tudo como Deus mandou, mas Deus não estava recebendo nada. Deus estava rejeitando tudo, gente. Tudinho, tudinho. Até o incenso aromático. Olha só que coisa que vinha de terras distantes, caro. Deus não está nem aí para isso. Tudo, mas exatamente tudo que Israel estava fazendo, o Senhor não estava recebendo. Agora, sabe por quê, meus irmãos? Sabe quem responde isso? Isaías 1,13. Não continuei a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Até festa de luas novas, os shabatot, até os shabats. E a convocação de assembleia, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Israel estava fazendo tudo como Deus mandou, sacrifício, holocausto, oferta pacífica, louvando a Deus com os cânticos e instrumentos, queimando incenso aromático, exatamente como Deus mandou. Porém, nada disso estava agradando a Deus, pois Israel, em seu dia a dia, estava desobedecendo a lei de Deus. Olha que coisa. Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo que Deus quer. Mas, Rafael, a lei de Deus acabou. Então Deus não está recebendo nada de você. Porque a palavra iniquidade é aquele que não cumpre lei, mandamento. Então não adianta eu fazer tudo que Deus está mandando se eu não obedeço, se não estabeleço o mandamento de Deus. Deus não vai receber nada de mim, não confunda as coisas. Nós não somos salvos pela lei, todo mundo é salvo pela graça. Mas se salvo pela graça anulamos a lei? Não, antes a estabelecemos, porque não somos salvos pela graça para pecarmos, mas sim para andarmos em justiça.
Deus não recebe nada seu, mas, gente, a nossa reunião solene foi no Maracanã com mais de não sei quantas mil pessoas. Deus não recebe. Israel é prova disso. Israel estava fazendo tudo como Deus mandou. Tudo. Somente não estava obedecendo os mandamentos. Aparentemente, as reuniões solenes eram belas. Aparentemente, os louvores de Sião eram belos. Aparentemente, o Cohen Gadol entrava no Santíssimo com sacrifício de sangue uma vez ao ano. Estavam fazendo tudo direitinho, mas Deus não estava recebendo nada. Mas para o homem parece que está tudo certo. Tudo bem. Para o homem. Mas nós fazemos as coisas em função de Deus. É Ele que nós temos que perguntar se está certo ou se não está certo. Se Ele está recebendo ou se não está recebendo. Deus não suporta iniquidade, meu irmão. Deus não suporta a desobediência dos seus mandamentos. Então Deus fala uma coisa para Israel, no mínimo estranha. Olha só, lá por Jeremias 7:22, olha o que Deus fala. Vê se você não vai se estranhar. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Estranho, né? Não foi Deus que falou para sacrificar? Mas ele está dizendo aqui que não falou com Israel nada dessas coisas. Que estranho, né? Eu vou confessar a você, quando eu li esse texto a primeira vez, eu digo a você que eu fiquei meio confuso. Falei, Senhor, mas foi tu que falou. Ele está dizendo que não para Jeremias. Pela primeira vez, quando eu li esse texto, eu fiquei confuso. Falei, Senhor, eu não entendi nada. Porque nessa paraxá, Tzav, ordena, lá em Levítico, o Senhor está ensinando justamente isso, por intermédio de Moisés, a lei do holocausto. Então, como é que Deus não falou? A lei acerca de oferta de cereais, oferta de congregação e etc. Só que dentro da minha dúvida, o Senhor falou assim, presta atenção nisso aí, meu filho. Como então ele não falou acerca de holocausto ou sacrifício? Ele falou. Mas o Senhor, ele não nos deixa enganado, né, meu irmão? E ele me chamou a atenção para a frase que está lá escrito assim, pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Aí ele não falou, não. Olha a graça aí, ó. Ele liberta sem lei nem nada. Ele liberta por misericórdia. Ele liberta pela graça. Ele liberta porque ele quis libertar. Não é por causa da lei. Percebeu? Na verdade, quando Deus fala com Moisés sobre o holocausto, o povo já tinha sido tirado da escravidão do Egito e já tinha atravessado o Mar Vermelho e já estava no Monte Sinai. Então Deus realmente não falou nada de lei de holocausto para Israel enquanto estava tirando eles da escravidão no Egito. Então, pude compreender. Mas o que Deus falou a Israel ao tirá-lo do Egito, você sabe? Ele falou uma coisa para Israel quando ele tirou Israel do Egito, bem antes de se falar sobre qualquer sacrifício ou holocausto. Veja o que ele falou em Jeremias 7, versículo 23. Mas isso lhes ordenei. Ó, eu não falei de holocausto quando eu os tirei lá, mas isso vos ordenei. Dai ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós serei meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Isso ele falou. Mas ele não falou de holocausto. Antes de fazer qualquer holocausto ou sacrifício, você primeiro tem que dar ouvido à voz de Deus. Você tem que obedecer a Deus, pois a desobediência a Deus lhe faz automaticamente obediente ao pecado. Você sempre vai obedecer a alguém. Ou você vai obedecer
a Deus ou você vai obedecer ao inimigo de nossas almas? Rafael, não quero obedecer nenhum dos dois, quero ficar em cima do muro. Sinto muito, não existe essa possibilidade. Ou você obedece a Deus, ou você obedece o diabo. Tá claro? A escolha de quem? Amém, meus irmãos. É isso aí. E olha, você vai ver que você não tem a possibilidade de não obedecer a alguém. Veja lá em Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentai como servo para lhe obedecer, sois servo desse mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência a Deus para a justiça. Quem escolhe? Israel escolhe. No momento, Israel estava escolhendo o quê? Servir o inimigo. Mas nós precisamos primeiro escutar a voz de Deus, obedecer a Deus. Senão, você obedece o inimigo. Deus falou que queria a obediência de Israel logo depois da maravilhosa abertura do Mar Vermelho. Veja em Êxodo 15, de 22 a 26. Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Olha a árvore. Que coisa, hein? E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doce. Ó, só a árvore pode tornar água doce. Que árvore é essa? Yeshua, que foi lançado nas águas e a tornou doce. Ali Deus lhe deu um estatuto, e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Por que Deus fala para Israel: eu sou o Senhor que te sara? Porque a alma de Israel estava doente. Senão ele não precisa sarar, concorda? Mas Israel ficou 400 anos na escravidão. Então, quando nós saímos do pecado, quando o Senhor nos tira do pecado, a nossa alma está ferida pelo pecado. E é o Senhor que pode sarar a alma humana, mais ninguém. Não adianta remédio para dormir. Não adianta tratamento psicológico. Nada disso adianta. Só o Senhor que sara a nossa alma. Meus irmãos, tem que dar ouvido à voz de Deus. Tem que andar em seus caminhos e fazer o que é reto diante dos seus olhos. E inclinar os ouvidos aos mandamentos dele. E guardar todos os seus estatutos. Ou seja, no bom e velho português, para todo mundo entender, você tem que primeiro obedecer a Deus para que o Senhor nosso Deus aceite algum sacrifício, ou oração, ou cântico oferecido por ti. Ouviu? Amém? Antes, nós temos que obedecer para que Deus receba a minha oração, receba o meu jejum, a minha adoração, a minha oferta, o meu dízimo. Antes, preciso obedecer a Deus. Deus já havia falado isso pelo profeta Samuel para o rei Saul, homem desobediente e obstinado. Saul era desobediente. Saul, a Bíblia diz que ele era bonitão. Da cintura para cima não tinha ninguém mais bonito que ele. Então ele era um modelo hoje em dia. Mas desobediente. E Deus não se agradou dele. Olha aí, ó. Desobediente e obstinado.
Em 1 Samuel diz assim, 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? O que vem primeiro, obedecer ou sacrificar? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiro, porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então você sabe de uma coisa, se a gente está dizendo que a lei de Deus acabou, que aquilo ali tudo é histórico, Deus vai te rejeitar, se já não te rejeitou. Mas eu estou na igreja, você está fazendo tudo como Israel estava, mas Deus não recebe nada de você. Mas eu jejuei, mas Deus não recebe. Mas eu orei, olha o meu joelho, está grosso como o joelho de camelo. E daí? Deus não recebe. Porque Deus primeiro quer a obediência, e você prega e ensina que a lei de Deus acabou, então você vai obedecer o quê? Explica para mim. Aí passa a obedecer o que teu grupo ensina, mas aí você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo a homens. Deus quer a obediência a Ele, não aos homens. Deu para entender? Saul aprendeu duramente isso. Deus está comparando aqui desobediência ou rebelião com pecado de adivinhação. Deus está te chamando de bruxo. Se você é uma pessoa desobediente ao mandamento de Deus, Deus te chama de bruxo. Olha lá, ó. Pecado de adivinhação, ou seja, adivinhação ou desobediência para Deus é a mesma coisa. Então você não pode falar do bruxo e desobedecer a Deus, porque Deus está te olhando como um bruxo. Aí, ó. Sabe por quê? O feiticeiro rejeita Deus e sua palavra, procurando ajuda de espírito caído, ou seja, de anjos caídos e demônios. Ou seja, se eu desobedeço a Deus, eu estou no mesmo nível de um bruxo, que desobedece também a Deus. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus como um bruxo e a sua palavra, desobedecendo a seus mandamentos, suas leis e tudo que ele estabelece, se tornando servo de quem? Do diabo. Porque a Bíblia diz, se eu obedeço a Deus, eu sou servo de Deus. Se eu me apresento para obedecer o erro, eu sou servo de quem? Yeshua foi duro com os fariseus, né? Vós quereis fazer a vontade de vosso pai, o diabo. Ué, mas o fariseu, ele não diz que para Israel ouvir o que o fariseu dizia? Ele está dizendo, ele falou assim, os escribas e fariseus estão na cadeira de Moisés. Ouvi o que eles falam, mas não fazei o que eles fazem. Ó, olha aí, ó. O que ele está dizendo? Eles falam a Torá, tá certo, escuta mesmo que isso é verdade, mas eles não obedecem nada disso aí. Não segue eles não. Ó. Isso é sério, meu irmão. Não adianta você só estar dentro da igreja chamando um e o outro de irmão e dizendo que a lei de Deus acabou. Deus te tem como um bruxo, como servo do seu pai, o diabo. É isso que está escrito. Não adianta brigar, dizer que não. Ó, também o Senhor compara a obstinação com a iniquidade da idolatria. Você fala do idólatra, mas desobedece o mandamento de Deus e é tão obstinado que acaba criando até uma teologia para provar a sua desobediência. Então Deus está falando que você é igual um idólatra, ainda que você condene a idolatria. Ser obstinado é aquela pessoa que não se deixa convencer. Você já viu que você entra e fala assim, gente, a lei não acabou. Dá briga, não dá? Dá ou não dá? Quem já viu isso? Quem já experimentou isso? Dá briga. Fala, mas cara, como é que acabou? Não, Jesus matou a lei na cruz. Como assim, meu irmão? Onde você tirou isso? Já ouvi cada coisa. A pessoa ficou obstinada, então Deus está comparando essas pessoas com idólatra. Dá no mesmo. Não houve
os outros, sempre acha o que ele pensa e quer fazer que é o certo. E isso é como a própria idolatria para Deus. Os versículos que lemos acima é a rebelião, desobediência e obstinação do rei Saul. Deus o mandou destruir completamente os amalequitas e tudo que possuíam, mas quando Saul venceu a batalha, ele guardou para si o melhor do rebanho. Ele foi esperto e não matou também o rei Agag. O profeta Samuel repreendeu Saul por sua desobediência, mas Saul achava que tinha feito o que era certo, ele deu uma desculpa. Não é isso que acontece? Ah, a lei acabou, não acabou não. Acabou sim, porque Jesus ressuscitou no domingo e agora não é mais Shabat. Essas maluquices aí. É ou não é? E as pessoas vivem isso com toda o quê? Firmeza e obstinação. Mas Saul achava que tinha feito o que era certo. Deu até uma teologia lógica. Foi ou não foi? Ele falou lá, se ele pudesse escrever um livro, ele ia falar isso. Ou seja, Saul era rebelde, desobediente, obstinado. Ele se desculpou dizendo que queria usar o rebanho para oferecer sacrifício a Deus. Teologia dele. Eu desobedeço, mas eu vou pegar tudo isso aqui, vou sacrificar tudo para o Senhor. Como se Deus quisesse beber sangue, ou seja lá o que for. Deus não queria nada disso, não foi isso que ele mandou? Então Samuel lhe disse que Deus prefere obediência a sacrifício. Foi por isso que Deus falou isso. Ele quis convencer Deus, eu te desobedeci, mas olha aqui, esse rebanho, vou sacrificar tudo para o Senhor. Só que Deus não quer nada daquilo. E às vezes nós estamos dentro da igreja no estado de Saul, achando que estamos fazendo o que é agradável a Deus, mas em desobediência total. Então Deus não recebe coisa nenhuma. Deus quer a sua obediência, Deus prefere a sua obediência. Amém, meu irmão? Sabe por quê? Porque ainda que você não conheça as coisas dele, se você for obediente, ele te dirige nelas. Não é verdade? Aí você vai andar segundo a vontade dele. Olha o conselho que Deus nos dá lá no Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo. Deus está te chamando de cavalo. E ele pode, porque foi ele que criou a gente. Então, não seja como um cavalo, nem como a mula. Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio. De outra forma, não se sujeitarão. Deus está chamando desobediente de cavalo e de mula. Que coisa, hein? Tem lugar que Deus chama os profetas de bestas feras. Te livre mesmo. Mas ele chama, ele tem direito, ele que criou, ele sabe se a gente é uma mula ou não é uma mula. Se eu estou falando que a lei de Deus acabou, eu sou o quê? Uma mula. É isso que ele está dizendo. Meus irmãos, Deus levantou o profeta Jeremias naquele período para protestar contra a rebelião, desobediência e obstinação de Israel como povo dele, naquele tempo. Geralmente Deus levanta profeta para desviar o povo da desobediência. Deus não levanta profeta quando o povo está tranquilo e o profeta fica, eis que te dou um carro, meu irmão. Eis aí que te dou uma frigideira de última geração, é? Não fica lá aquele monte de gente, eu estou vendo uma geladeira. Deus levanta profeta para corrigir o homem. Senão não precisa. Então, Deus levanta Jeremias naquele tempo. Veja o que Deus fala a Israel sobre isso no Salmo 78, de 1 a 8. Escutai o meu ensino, povo meu. Você é povo de Deus? Então é para nós. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisa que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força
e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contasse a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança. Não pusesse a sua esperança nas riquezas, não colocasse a sua esperança na sua conta bancária, não pusesse a sua esperança no seu plano de saúde, não colocasse a sua esperança na sua aposentadoria. Amém? Deus quer. Ah, Rafael, então eu não posso ter aposentadoria? Eu não disse nada disso. Você pode e deve, mas não põe esperança nela. Esperança você tem que colocar em... que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora acredita, ora não acredita. Cujo espírito não foi fiel para com Deus. Você pode ser fiel ou não fiel com Deus. Como é infidelidade com Deus? Uma hora tu crê, outra hora você não crê. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Você é infiel, Deus não se agrada de você, não. Se tem tudo, tá muito bom. Se não tem nada, está blasfemando. Coisa muito séria, a desobediência às palavras de Deus e ao seu ensinamento, aos seus mandamentos. Ele rejeita tudo de quem o desobedece, até as orações. Se você rejeita a lei de Deus, meu irmão, você vai orar o resto da sua vida, mas Deus não vai te ouvir. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é... Que é isso, hein? Você vai abrir tua boca e Deus vai falar, não atenda essa abominação. Parou para meditar? Às vezes você está orando a vida toda e Deus não responde, porque Deus está olhando para você e está falando, olha aquela abominação. Parou para pensar? Porque você tirou o seu ouvido de ouvir a lei de Deus. Considerou a lei de Deus acabada, não serve para nada. Desprezou a lei de Deus. Então, quando sai uma oração da tua boca, chega lá em Deus como uma abominação e ele não recebe. É o que está escrito aqui. O que está classificado como abominável? Homossexualismo, assassinato. Tudo isso é abominável. E a sua oração, se você desobedece o mandamento de Deus, está classificado como oração abominável. Já parou para meditar nisso, meu irmão? Meus irmãos, existe consequência na desobediência. Deus rejeitou e destituiu o rei Saul por causa da desobediência às suas palavras e seus mandamentos. Ainda que todos saibam que Deus não muda, como está escrito em Malaquias 3,6, pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, Deus não muda também com a igreja. Ou você acha que Deus trata Israel de um jeito e a igreja de outro? Deus não tem dois pesos e duas medidas, meu irmão. Deus vai tratar a igreja da mesma forma que trata Israel. Se Deus rejeitou tudo que Israel fez porque Israel desobedeceu o mandamento, então Deus vai rejeitar tudo que você está fazendo se você não estabelecer os mandamentos de Deus. É tudo, meu irmão. Tem gente que diz assim, o dízimo não é mais de Deus. Cuidado, hein? Vai ouvindo isso. Não precisa ser. Não, Shabat é qualquer dia. Caramba, 6 dias trabalhará no 7º. É só contar no dedinho, não? Domingo,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétimo dia, Shabat. Como é que pode ser qualquer dia? Isso é maligno. Não sabe o que está falando. E a oração dessas pessoas para Deus é uma abominação. Deus não muda, meu irmão. E muitos hoje estão ensinando doutrinariamente e abertamente a desobediência à voz de Deus e seus mandamentos. Veja bem, presta atenção, a desobediência como forma doutrinária. Tem até livro. Livro explicando que a lei de Deus acabou. Dessa grossura. Olha que loucura. Doutrina de desobediência a Deus. Livros dizendo que Deus acabou com o Shabat. Agora é domingo. É doutrina. A desobediência como forma de doutrina. Que coisa terrível. E, obviamente, eles brigam com isso, né? Mas Deus, o homem não engana a Deus, meu irmão. Amém? Então, você pode ter certeza que a desobediência gera consequência. Gera-se até argumento teológico para dar base à razão à desobediência. Olha que coisa. E fica bonito doutrinariamente, de terno, né, bem vestido, escreve não sei quantos livros, etc, etc. O povo acaba não lendo a Bíblia, acaba absorvendo a desobediência como forma de doutrina. Pois é. Veja os 10 mandamentos ou as 10 palavras em Êxodo 20, de 1 a 6. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses diante de mim. Tem uma denominação aí que tem um monte de santo. Aquilo é Deus, gente. Desobediência. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará diante delas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele muda? Ele continua zeloso? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quem faz imagem de escultura, quem tem santos como os deuses e padroeiro, odeia Deus. Não, mas ele fala tão bonitinho, eu sei, ele fala bonitinho odiando a Deus. Porque a palavra de Deus não mente. Quem mente é o homem, a palavra de Deus não. Se a palavra está dizendo que essas pessoas odeiam a Deus, é porque odeiam a Deus. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam o quê? Como é que a gente faz? Deus muda? Deus mudou agora, então? Ah, não, eu dei o mandamento para Israel porque Israel não prestava. Mas nós prestamos também, né? Você presta, não presta, irmão? Pois é, você é muito bom. Fico até comovido com a sua bondade. Nós não prestamos, meu irmão. Nem Israel presta, nem ninguém. Nenhum de nós. Deus salvou Israel por misericórdia, por graça. Deus está salvando o povo na igreja por graça, por misericórdia. Mas Ele não está salvando para você dar livre curso à vontade da sua carne. Ouviu? Pois é. Que coisa louca é essa? Meus irmãos, nós estamos num país cheio de santos, rodeado de templos dedicados a esses pseudos deuses. O cara morre e vira santo, já viu isso? Precisa morrer para virar santo. Aí põe uma auréola na cabeça na foto e o pessoal fica lá adorando. Ah, não adoro não, só venero. Qual a diferença de adorar e venerar? Estais cegos agora?
estes tempos cheios de imagem de escultura, e todos se encurvando diante deles, e os servindo. Sabe o que estão servindo? Eu nasci num lugar onde eles carregavam aquelas imagens em procissão, tocando aquele negócio, e aquela imagem em procissão. Olha só, pois essas imagens são carregadas em seus ombros em procissões. Quem já viu isso? Isso, minha irmã. Dá bem que você largou tudo isso. Eu vim de uma região, gente, que fica lotada a minha terra, cheia de gente do Brasil inteiro e do exterior. E tem aquele negócio, de um templo pagão, sai uma imagem em procissão que vai até o outro templo pagão, que pega lá a imagem lá do outro templo pagão, que leva para o outro e fica assim. Tem também, 7 dias. 7 dias. Essas imagens são carregadas em seus ombros em procissão, ainda que Deus tenha falado a respeito disso pela boca de seu profeta Isaías, lá em Isaías 45, versículo 20. Não sei o que mais precisa esclarecer do que isso. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escapaste das nações. Você tem que escapar disso, ó. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de... Eles não sabem nada. Feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então eles não sabem nada. Eles dizem que sabem, mas não sabem. Estão caminhando para a morte. E todos chamam a estes de cristão, até a igreja está chamando. A igreja chamada evangélica está chamando esses de cristãos. Como é que pode? Chama de irmão, como é que pode isso? Eu acho que vocês estão cegos. O pecado está cegando a igreja. Olha que coisa. E todos chamam estes de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Como pode isso? Você viu? A Bíblia diz assim, sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Algum dia, Yeshua carregou a imagem de escultura no ombro? Algum dia, Yeshua beijou lá o dedão da imagem lá? Passou a mão no dedão do Pedro? Pois é, ele foi ao culto de domingo. Ah lá, ó. Mas não beija mais, né? Glória a Deus. Pois é, o cara é crente, viaja para Roma e vai lá num lugar que é mentira, que tem imagem do Pedro, e apoupa o dedão do Pedro. É, gente. Senti... Já senti um arrepio, irmão. Como assim? Pois é, senti um arrepio porque o demônio entrou. Aí vai em lugares onde tem uma imagem grandona no Brasil e fala, irmão, senti a presença de Deus. Como assim? Se Deus condena a idolatria, como assim? Pois é, que o raio caiu na cabeça. O da bengala também, coitado. Tem que explodir tudo. Gente, é muita cegueira espiritual. É muita cegueira. Meu Deus. E todos chamam eles de cristão. Vamos ver também Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia do Shabat. É domingo aqui? Para santificar. Deus não santificou domingo, meu irmão. Ah, Rafael, domingo é lindo. Eu acho também. Domingo é lindo, segunda é linda, terça é linda, quarta é linda, quinta é linda, sexta é linda. Tudo é lindo. Mas o dia que Deus separou, santificou, é o 7º. Acabou. Eu não estou discutindo se o dia é feio ou se não é feio. Eu estou falando isso que já me disseram, mas domingo é tão bom. Eu sei, é bom sim. Mas o dia que Deus santificou é o Shabat. Lembra-se do dia de Shabat para o santificar. 6 dias, só contar no dedinho, trabalharás e fará todo o seu trabalho. Mas o 7º dia, é 7º, quem que sabe contar aí? 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. O sétimo, não é qualquer dia, é o sétimo dia. É o descanso do Senhor teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Gente, existem livros escritos sobre este assunto para provar a desobediência a este mandamento. Livros e livros. Você pode pesquisar na internet. Para justificar o homem que desobedece o mandamento de Deus. Mas quero lhe dar uma triste notícia. O homem não pode justificar a si mesmo. Não adianta essa justificação humana, meu irmão. Não serve para nada. Nenhum desses livros. Você acha que não haverá consequência na desobediência hoje, como houve no passado para Israel? É claro que haverá consequência. Você lembra do início do clamor do profeta Abacuque? Vamos ver Abacuque 1, 1-4. O oráculo que o profeta Abacuque viu. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvará? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Nós estamos vendo a perversão da verdade de Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo igual a Abacuque, aonde a própria igreja, que deveria defender a verdade de Deus, que ela tem em sua posse a verdade, ela própria está desconsiderando e anulando a palavra da justiça. Isso é sério. Isso é muito sério. Olha como Abacuque ficou. Quem era a única nação que tinha a palavra da verdade e da justiça? Israel. Mas Abacuque estava vendo o quê? A mesma coisa que estamos vendo hoje. A mesma coisa. Homens e mulheres pervertidos dentro da igreja. Homens proclamando de púlpito que a lei de Deus acabou. Como assim? E diz que é seguidor de Yeshua, e Yeshua falou, céus e terra... Não pensei. Yeshua foi inocente, né? Perdão, senhor. Ele foi inocente, porque ele falou assim, não pensei. Ele estava falando nem para pensar. Mas os caras já estão falando, eles já pensaram e estão falando, já estão em outro grau. Já estão num grau mais adiantado. Porque Yeshua chegou lá e falou, nem pensei que vim destruir a lei e os profetas. Nem pensei. Os caras já estão dizendo que Jesus destruiu. Eles já estão dizendo, já passou do pensar. Isso é grave. E as pessoas, ao invés de serem como os judeus de Bereia, e ir lá na Bíblia para ver se isso é verdade, não fazem. Andam com a Bíblia debaixo do braço e concordando com essa grande estupidez. Abacuque viu isso. Quando Deus levantou o profeta Abacuque, quando Israel estava em desobediência. Meus irmãos, na nova aliança é também relatado a imutabilidade de Deus. Deus não muda, meu irmão. Deus não mudou, imagina. Deus age de um jeito em Israel, agora na igreja ele fala, não, gente, paz, amor, Yeshua superstar. Isso vem dos Estados Unidos, né, meu irmão? Paz, amor, Jesus é bacana, meu irmão. Botaram Jesus igual um hippie. Gente.
Vocês estão pensando que eu estou brincando ou não? Botaram lá nos Estados Unidos, Jesus virou um hippie, doidão, cabeludão. Não sei se como é que não botaram brinco nele também, tatuagem e tudo. Ele virou um superstar. Um pode tudo, que eu estou contigo e não abro. Só amor, o que você está fazendo aí? Eu estou transando com um homem. Amém. Que legal, você é livre. Jesus virou, sei lá o que eles fizeram. Nós precisamos acordar, gente. Yeshua é santo, santo. Sabe o que é isso? Santo. Ó, eu vou dizer uma coisa, tem gente que fica dizendo que Yeshua não é divino, e eu vou dar um recado. Se Yeshua aparecer diante de você, você cai. Porque ele é santo, ele é poderoso, ele está sentado à destra do Pai nas alturas. Homem nenhum que viu a Deus viverá, vê a face dele viverá. Pois Yeshua está sentado à destra do Pai e está vivo. Então você imagina se ele se manifesta aqui. O que acontece com a gente? Vamos para o chão. Todo mundo cai de boca no chão. Como de boca aberta, assim, para comer pó. Todos nós. Pois é. Caíram. Pois é. Só de falar sou eu, imagina. Ele não pode nem abrir a boca, porque se ele fizer assim... Oh, a gente, plou, cai todo mundo, gente. Como assim que Yeshua não é Senhor? Essas coisas ficam em volta da igreja, penetrando na igreja. A igreja precisa amadurecer. Como que a gente amadurece? Judeus de Bereia. Paulo estava cheio do Espírito Santo, não estava? Chegou lá na sinagoga em Bereia, sentou lá, viu o serviço da Torá, amém? Tocou na Torá. Aí o chefe lá, o rabino, o chefe dos rabinos, falou, meu irmão, você tem alguma coisa aí para nós? Tem sim, tem sim. Aí descreveu toda a história de Yeshua. O rabino falou assim, tudo bem, Paulo, tudo bem. Você espera aí que eu vou na Torá e nos profetas para ver se está certo. Você sabe se Paulo tivesse errado, o que ia acontecer com Paulo? Ia ser apedrejado até a morte, está certo. Paulo ficou. Acho que foi Paulo e Timóteo, se não me engano. Não me lembro o outro. Mas Barnabé? Não lembro. Aí eles foram lá pesquisar na Torá, gente. Foram olhar para ver que o Paulo estava falando estava certo. E eles estão certos em fazê-lo. Eles são chamados nobres. E eles foram dar a destra ao Paulo. Ou seja, eu concordo, Yeshua é o nosso Mashiach. Uma sinagoga inteira convertida. A gente não avalia essas coisas, precisa avaliar com cuidado. Você não precisa entrar nas igrejas aí e ouvir falando, Jesus pegou 5 pedrinhas por causa do nome Jesus, e você, amém. O nome dele não era escrito assim, gente. Você precisa acordar. Tem um texto que diz, acorda tu que dorme, Cristo te esclarecerá. O homem não pode justificar-se a si mesmo. Não tem valor nenhum esses livros aí que ficam dizendo que a lei de Deus acabou, que Shabat virou domingo. Nenhum desses livros tem valor. Todos serão queimados. Amém. Porque não tem valor. Quando Deus levantou o profeta Abacuque, foi quando Israel estava em desobediência. Deus levanta profeta, não é para falar que você vai ganhar carro, não, meu irmão. Fica todo mundo na igreja aí, vai para mim agora. Hein? Eu estou vendo a geladeira, não, é minha. Parece até programa de auditório, não parece? Você acha que Deus vai levantar profeta para dizer que te deu uma geladeira? Não é que Deus não vai te dar uma geladeira. Mas você acha que Deus vai levantar um profeta, meu irmão, para falar que vai te dar uma geladeira? Hein? Muita infantilidade, meu irmão. Muita infantilidade isso. Olha, você vai ver que na nova aliança é declarada a imutabilidade de Deus. Veja em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do
alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus nos quer obediente à sua palavra, como no passado. É a mesma coisa. Deus não mudou, gente. Deus ia tratar Israel de um jeito e a igreja de outro. Isso é coisa humana. Isso é coisa pagã. Se você ler a história de Jesus Superstar, você vai levar um susto, meu irmão. Vai parecer que Jesus é um hippie. Foi o americano que espalhou isso aí. Profanação, profanando o Filho de Deus. E quantos não abraçaram isso? E pior, abraça sem questionar. Não abraça porque foi lá, pesquisou e disse, não, eu acredito. Não, abraça sem questionar, acha bonito. É tão bonito e entra. Nem tudo que reluz é. Até o próprio Filho de Deus teve que aprender a obediência, gente. Até o Filho de Deus. Não é? Vê lá Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Aí, ó. Se o Filho de Deus teve que aprender a obediência, eu preciso? Pois é. Para pensar. Olha o que é dito em Hebreus 5, de 7 a 9. O qual nos dias de sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrima, orações e súplica. Quem que orou e suplicou? Chorando. E súplica ao que o podia livrar da morte. Quem? O Pai. Ele chorou e falou, Pai, esse negócio é muito pesado, tem misericórdia de mim, Senhor. E ele não foi lá, não suou sangue. E tendo sido ouvido, sabe por que ele foi ouvido? Por causa da sua reverência, obediência. Ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Deus ouviu ele, mas ele virou e falou assim, ó, na hora que o pai quase falou assim, larga o Rafael para lá, então vem meu filho. Aí ele falou assim, mas pai, seja feita a sua vontade. Fui livre. Não é? Por isso que, ó, aqui, ó, ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que padeceu, que sofreu. Ele foi aprender obediência. Por isso que ele orando falou, pai, afasta de mim esse cálice aí, eu não quero morrer não. É muito terrível essa morte aí, ó. Larga o Rafael para lá, ele só vai nascer lá em Minas Gerais, larga ele. Aí ele falou, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Aí Deus falou, esse Rafael agora vai ser salvo. Não é só eu não, vocês também, viu? A gente correu um grande risco naquele discurso ali, ó. Porque se ele não fala, seja feita a tua vontade, pai, o que o pai ia fazer? Ia tirar ele e ia fazer o quê? Mandar o juízo. E todos nós nem existiríamos. Foi porque ele disse, mas seja feita a tua vontade, pai. Meu irmão, você não sabe o risco que você correu ali, nessa oração. Você não tem ideia da profundidade dessa oração, meu irmão. É muito grande, porque ele nunca pecou. Então, se ele falasse, pai, me tira daqui, o pai ia tirar. Você viu o que ele falou com Pedro? Pedro foi lá, cortou a orelha do moço lá, ele foi lá, fez o primeiro reimplante da terra. Foi ou não foi? Primeiro reimplante. E olha, não deve ter ficado sinal nenhum. Se esse moço não se converteu, tem que apanhar muito, não tem? Arrancou a orelha, ele colou a orelha e depois ele procurou, caramba, não tem nenhum sinal. Primeiro implante perfeito na terra. Aí ele falou, Pedro, guarda a espada aí. Você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria o Pai e ele enviaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Gente, você não tem ideia do que é isso. Às vezes, nós não lemos e não avaliamos aquilo que estamos lendo. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ele podia dizer, pai,
afasta de mim esse vinho tinto de sangue. E o pai falar, você quer sair, filho? Quero. Pronto. O pai tirava. Você sabe por que o pai não tirou? Você sabe por que Deus ia ouvir ele? Porque ele nunca pecou. Ele é santo. Ele é justo. Aí ele comprova o quão ele nos ama. Porque ele diz assim, Pai, seja feito a sua vontade. Qual era a vontade do pai? Ensinar a obediência a ele até a morte de cruz para nos salvar. Para gerar uma nova criatura obediente a Deus. Aquele momento ali foi um momento que decidiu a nossa existência. Você quer entender mais? Aquele momento foi o momento que decidiu a existência das nações que nós vemos hoje. Senão, não estaríamos aqui. Quando ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, Deus validou a existência do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos, da França, de Portugal, da África, dos países, do Congo, seja lá que país, da Rússia, da Argentina, todos esses países que nós vemos hoje, naquele dia foi validada a nossa existência. Sabe por causa de quem? Yeshua. Senão nós não existiríamos, meu irmão. Então ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna. Então a salvação veio porque ele aprendeu a obediência com morte de cruz. Porque assim opera através dele a salvação que nos alcançou. Porque ele aprendeu obediência com morte de cruz. O que ele estava obedecendo? O pai queria que ele morresse por mim. Ele estava achando aquilo muito pesado. E é pesado. Mas num momento ele falou, seja feita a tua vontade. Tem que agradecer muito, gente. Porque a gente não tem ideia da profundidade desses atos. Olha aí, ó. Yeshua, nós vamos ler aqui, que ele, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Precisa obedecer para ser salvo, senão não será. Porque ele opera a salvação por meio da sua obediência a Deus. Olha aí, ó. Yeshua é autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meus irmãos, Yeshua só fez a vontade do Pai que estás no céu. Ele é o rei segundo o coração de Deus. Deus não falou para Davi, achei um segundo o meu coração? Na verdade é Yeshua, porque Davi pecou e Yeshua não. Então Yeshua é aquele rei segundo o seu coração. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Mashiach. Mashiach era o quê? Então nós temos que ser. Se Yeshua só fez a vontade do Pai, a pergunta é, qual é a vontade do Pai? Você sabe? Eu vou te dizer onde é que está a vontade do Pai. Você vai ler? Êxodo 15:26. Ó, o que ele fala. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. A vontade de Deus aí. A vontade de Deus que Yeshua guardou. A vontade de Deus que levou Yeshua a morrer no madeiro, para que isso viesse a nos alcançar também por meio da obediência a Ele.
Porque Deus não salva desobedientes. E aproveito para lembrar o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É toda a palavra de Deus e não parte dela. Não é só o Evangelho, não. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Devarim, Profetas, Evangelho, Apocalipse, tudo, toda a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, em nome de Yeshua, a aprender a obediência. Shabbat Shalom.